Colossenses 1, versículo 3 a 8. Diz assim a palavra do Senhor: Damos sempre graças a Deus, Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os irmãos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, pelo tempo em que podemos louvar o teu nome. Agora fala conosco, Senhor. Ministra os nossos corações e revela mais um pouco a sua vontade. Em nome de Jesus que oramos. Colossenses, como os irmãos já estão um pouco a par, né, de que nós estamos estudando lá em Itaboraí, mas se estende para a igreja, né? A igreja é um corpo. E aqui Paulo, ele tem um coração muito pastoral, né, no cuidado da igreja em Colossos, mas não serve só para os colossenses. Na verdade, as cartas de Paulo foram escritas para a igreja. Então, isso aqui é atemporal, isso aqui vai servir hoje, né? Vai servir há 100 anos, se houver irmãos ainda nessa terra, 200, 300 anos. E aqui é o sentimento inteiro do coração de Paulo. Né? Se você quer entender como Paulo via cristãos que se reúnem nas casas, ou a igreja de casa em casa, olha para as epístolas de Paulo. Aqui está o retrato do que Paulo via e a percepção de Paulo quanto às reuniões nas casas dos irmãos. E aqui é algo que brota do coração dele, porque Paulo não é um irmão distante que num dia ele resolveu ir lá, apareceu lá. É interessante que aqui ele diz assim, quanto o meu coração é de orar por vocês. Então, para você orar pela pessoa, você tem que conviver com a pessoa, você tem que andar com a pessoa, tem que conhecer a pessoa, saber quem é a pessoa. Paulo diz aqui, eu só tenho uma coisa a fazer. Primeiro, agradecer a Deus, porque Deus, ele é o nosso Pai e eu tenho que fazer menção de vocês na minha oração. Então, aqui mostra que a preocupação ministerial de Paulo não é ensinar um monte de teologia à igreja, um monte de doutrina à igreja. Primeiro, igual a gente veio compartilhando. Viramos amigos, compartilho o que ele pensa. Às vezes eu entro também, mas às vezes é bom a gente ouvir, mas melhor ainda é a gente orar. Eu acho que não há nada mais fascinante na igreja do que a gente se preocupar com cada irmão, cada irmã e trazer eles ou nos seus joelhos, ou em pé, ou caminhando, ou trabalhando. A vida de oração aqui para Paulo não está baseada numa metodologia da oração. Agora nós temos um método, temos o dia, temos a reunião. Aqui é trazer em oração, é orar. Como que se ora? Ora da maneira com que o seu coração se coloca na presença do Senhor. Então, orar não tem um sistema de oração. A teologia da oração, você pode até encontrar livros que falem sobre a oração. Eu tenho um monte de livro que explica sobre a oração. Mas a melhor verdade sobre a oração é a forma com que você pratica na sua experiência. Não é o que você leu, não é o que falaram, não é aquilo que você ouviu na conferência, no retiro. A oração é uma causa muito pessoal, que surge da necessidade de Deus para o seu coração, e também não é algo muito grande, místico, espiritual. Às vezes é como Paulo diz aqui, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e por isso eu vou colocar vocês na minha oração. Então orem, amém, irmãos? Quando
sentir o coração apertado, dobre o joelho, ou ore em pé, ore no ônibus, ore no trabalho. Leva o seu coração ao Senhor. Não tem uma maneira de expressarmos a Deus se não confessarmos que precisamos dele, necessitamos dele, somos carentes dele. Senhor, me ajuda. Senhor, estou aqui, eu necessito. Agora eu estou num momento de fraqueza, eu estou num momento em que preciso ser socorrido, o meu coração está atribulado, a minha alma precisa da sua ajuda, eu estou com depressão, eu estou com crise de pânico. Teve uns dias desses que eu me vi assim, com tudo que a gente lê, tudo que a gente entende, a gente se lembra, né, que o nosso socorro na oração vem do Senhor, não vem de irmãos, não vem de livros que você lê, mas vem daquele contato direto que você vai a Deus, Deus te encontra, e você, o que é orar? É abrir o coração para Deus e colocar tudo aquilo que você tem passado, o que você precisa, o que você necessita. Oração não tem meio, tem oração. Mas Paulo é específico, no versículo 4, ele vai especificar por que ele ora. Porque era uma igreja. Olha o 4, ele diz assim, desde que ouvimos da vossa fé. O que Paulo está falando? A fé aqui é a fé da salvação. Uma das coisas que mais faz com que a igreja avance, vá adiante, progrida, é a fé que ela recebe na pessoa do Senhor Jesus Cristo. A fé é aquela fé que você recebe para ser cristão, que te é dada. Que fé é essa? É Hebreus capítulo 11, versículo 1. É aquilo que Paulo, escrevendo aos Hebreus, diz que a fé é o firme fundamento. O que é a fé? A fé é o que te fundamenta, é o que te dá base, é o que te dá estrutura. A fé te torna firme. Por isso que quando Jesus vier, lá nos evangelhos, ele diz, será que o Filho do Homem vai achar fé na terra? Qual é a preocupação de Jesus? Não é encontrar uma igreja grande, um grupo de irmãos enorme, muitas metodologias, muitas coisas sendo feitas em nome dele. É um grupo que a gente chama de grupo pequeno, pequeno rebanho, um grupo de irmãos que Paulo diz aqui que ele ouviu da fé deles em Cristo Jesus. Era um grupo que creu. E a partir dessa crença, eles passaram a viver como cristãos. Só que aqui, se você colocar, se você quiser entender melhor, é o tempo passado da salvação. A gente chama isso de novo nascimento. A fé é um novo nascimento. Mas da onde que vem a fé? Como que eu recebo fé? Como que a fé entra em mim? É Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. O momento em que essa palavra é lida, o Espírito Santo pega os seus ouvidos espirituais e aguça, abre eles. Aí você tem uma percepção de que aquele homem que está falando, ele não está falando dele mesmo, mas é alguém que está falando através dele, e aquilo que ele fala, o que está do seu lado não entende, mas você entende, mas você compreende. Por isso que a fé vem pelo ouvir. Então a fé, ela é um elemento vivo. Por isso que é possível um homem nascer de novo. Pela fé. É a fé que faz o homem nascer de novo. Por isso que entretenimento, diversão, vôlei, futebol, retiro, um monte de adornos que tentam trazer para a igreja, 99% desses ativismos não geram fé nas pessoas. É algo emocional, você fica emotivo, acha legal, sente alguma coisa, mas a fé é um dom. Efésios 2,8, pela graça sois salvos mediante a fé. Numa outra tradução diz assim, é pela fé.
Isso não vem de vós, mas é dom de Deus. A fé, ela entra em seu coração e ela vai despertando sentimentos tão profundos que, se você for olhar para trás, você fala: gente, como mudou minha vida. Como eu sou outra pessoa. Eu era assim, eu fazia isso, eu andava por aqui, eu caminhava por lá, e hoje... E é engraçado que a fé, ela te transforma. Ela muda o seu caráter, ela transforma o seu coração. Por isso que hoje, se não houver a fé da salvação, não tem cristãos na vida da igreja. Não tem crentes. Não tem crentes. Então a fé é o mecanismo que prepara o seu coração para o segundo elemento que Paulo vai dizer aqui: e do amor que tendes para com todos os crentes. O que é o amor? Aqui o amor é um elemento, se você quiser entender um pouquinho desse amor, 1 Coríntios capítulo cantado, né? Explicado, falado. Só que Paulo diz aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios que é o amor. Virou uma caricatura, amor. O amor. Tem música sobre amor, tem hino sobre amor, música secular sobre amor. Quando se ama um ao outro, casar, eu te amo. Até casar, né? Depois, o amor, né? Jesus até profetizou, falou: se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriaria. Porque é impossível que o amor se esfrie completamente. Por que, irmão Fábio? O amor não pode se esfriar de todos os cristãos em toda a face da terra. Porque o amor é uma pessoa. Amém? O amor é um atributo de Deus. É o próprio Deus. 1 João diz assim: Deus é amor. É atributo de Deus. Em Deus não há amor. Deus não contém amor. Deus não pensa em amor. A essência do amor é o ser de Deus. Se você for agora na presença de Deus, sabe o que você vai encontrar? Amor. Você vai chegar agora na presença dele, você vai ser tão envolvido que você vai se entregar. Você não tem noção, irmão, do que é daqui para lá. Só que Paulo, ele vai mostrar, assim, um pouco dessa essência divina do amor. Ele diz assim, capítulo 13, ele diz assim, versículo 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Só faz barulho. Já viu pessoa que só faz barulho? Grita, pula, vai para lá, se movimenta e bate. Tem pessoas que é como bronze. Se bater no bronze, ele faz barulho. Você vai tan, 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 tan. Por isso que a maioria dos sinos são de quê? De bronze. Para bater pam, pam, pam. Tem muita gente que só faz barulho, mas não ama ninguém. Mas faz um estardalhaço. Você fala, caramba, esse é... Até você se aproximar dele e requerer o elemento do amor. Não tem. Olha o 2. Ainda que eu tenha o dom de pregar a palavra, profetizar é falar a palavra de Deus. Ainda que eu pregue aqui, como eu tenho pregado 5 anos, em São Gonçalo já vão para 15 anos, em Angra dos Reis 17 anos. Olha o que Paulo vai dizer, a pregação, ela não tem um fim em si mesmo, porque ela exige uma manifestação. Ele diz assim, e conheça todos os mistérios, tenha todo o conhecimento, ainda que eu tenha fé da salvação, a ponto de transportar montes.
Se eu não tiver amor, nada serei. Então, o dom de pregar, conhecimento de mistérios, coisas profundas de Deus, conhecimento teológico, a fé da salvação sem amor não presta para nada. Pode ter uma parede cheia de diploma. Se não amar, não vale de nada. Então as palavras têm que sair do campo teórico para entrar no campo da ação. Como? Olha o versículo 3. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, Paulo diz, de nada vai para você. Pode ir em praça pública agora e falar, eu sou cristão, eu vou atacar fogo no meu corpo por amor a todos os que moram aqui em Cabo Frio. Não adianta nada. Vai ser mais um suicida. Um suicídio cristão. Se não tiver o elemento do amor. Paulo continua, por quê? A manifestação do amor, ela tem que ser exibida no nosso caráter. Não é na nossa teoria, na nossa teologia. Não, é no seu viver que o amor manifesta. Olha como ele vai especificar o amor no versículo 4. Ele é paciente, ele é bom, ele não é ciumento, ele não fica, falando palavras de se gabando. Eu sou um bom cara, eu estudo muito a Bíblia, eu sou muito fera. Olha, eu fiz 30 seminários. Quer ver uma pessoa que não ama? É quando ele começa a dizer quem ele é para você. Quer ver uma pessoa que não te ama? É quando ele fala dele mesmo. Quando ele começar a falar dele, você disfarça, fala, quer um café? Quer um copo d'água? Tem suco? Porque o amor não se ufana. Ele não é orgulhoso. Ele continua, olha só, ele não é soberbo. 5. Não é inconveniente. Ele não é interesseiro. Ele não é áspero. Ele não é maldoso. Caramba! Entenderam a essência do amor, irmão? A essência do amor de Deus é essa aqui. Olha o 6 agora. Ele não tem alegria com as coisas injustas. Ele se alegra com a verdade. 7. Sofre o amor. O elemento do amor é o sofrimento. Quer saber se aquele ou aquela é cristã? Primeiro item da vida dele tem que ter o sofrimento. De vez em quando ele está doente, de vez em quando ele está mal, de vez em quando ele quer morrer. Ele sofre. Igual Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O elemento do amor primordial é o sofrimento. Olha agora, Paulo diz, mas o amor também é cristão. O amor crê. Como que o amor crê? Quando ninguém crê, quando ninguém vê, quando ninguém entende, aquele que ama mesmo profundamente diz, eu creio. Eu creio. E Paulo continua, o amor espera, o amor suporta. Só a parte A do versículo 8, Paulo termina dizendo assim, o amor não tem fim. O que Paulo está falando? Primeiro é o novo nascimento, a fé. O amor aqui, tanto em 1 Coríntios 13 quanto em Colossenses 1:4, na parte B, quando Paulo diz, e o amor que vocês têm por todos os santos,
Isso a gente chama de doutrina da santificação. Você quer saber quem é um santo? Tem que ter as características de 1 Coríntios capítulo 13. É aquele que sofre, é aquele que crê, é aquele que espera, é aquele que suporta, e é aquele que tem um amor que não tem fim. É isso que Paulo está dizendo. Quando ele olhou para a igreja de Colossos, ele falou: vocês têm amor que não acaba. Só que não era o amor deles. O seu amor acaba daqui a pouco. Daqui a pouquinho, você fala: meu Deus, que coisa chata. O que essa gente está fazendo aqui uma hora dessa? Mas esse amor aqui não é o seu amor. O seu amor não quer sofrer, por isso que a gente não ama sofrimento. Tio dor de dente, o que a gente procura? O dentista. Vai direto pro médico. Deu dor de barriga, né, Isaac? É dor no rim, corre logo. Irmão, ninguém ama sofrimento. Mas o Senhor na cruz nos mostrou a realidade do amor no Filho. Revelou que o amor sim pode suportar sofrimento, porque o amor é crente, o amor crê, o amor tem fé, o amor espera, o amor suporta. E o amor jamais acaba. E Paulo vai mais longe. Isso aqui é um tripé. No versículo 4, ele fala do primeiro tripé, a fé, que é o novo nascimento. O segundo tripé é o amor, que é a santificação. No versículo 5, Paulo diz assim: por causa da esperança que está preservada no céu. É o terceiro tripé. Que esperança é essa? De que Paulo está falando? Qual é a esperança? Qual é a esperança, Agatha? Vai? A volta de Jesus, irmãos. Tem outra esperança para a igreja? Vou corrigir o que eu ouvi na quarta. A esperança de Deus é um povo chamado Israel. Deus espera que essa nação, escolhida dentre todas as nações, Deus colocou os olhos dele em Israel e fez com que essa nação, que ele chama o vermezinho de Jacó, um pequeno povo lá no Oriente Médio, que ninguém nunca ligou. Deus poderia escolher os jebuseus, os ferezeus, os amorreus, os egípcios, mas Deus olhou para um grupo bem pequenino e chamou eles e falou: vocês são a menina dos meus olhos, o Israel étnico, a nação. E a história de Deus com esse povo vem através de todo o Antigo Testamento, com Abraão, Isaac, Jacó, José. José morre, aí vem as 12 tribos, se divide tribo do norte, tribo do sul, e Deus dá uma visão para Davi sobre o reino. E esse reino, a promessa de Deus para essa nação, esse povo que é a representação do reino de Deus na terra no Antigo Testamento, é que Deus tirou eles do Egito com asas de águia e falou: olha, vocês vão ser uma nação de sacerdotes, sem mediador, sem ninguém na frente deles. Deus era o líder, Deus era o guia. E eles fracassaram e falaram: não, tudo que o Senhor falou, nós vamos cumprir. E Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei. Quando Moisés estava descendo com as tábuas, ele ouviu umas danças, uns gritos de alegria no arraial. E Deus virou para Moisés e falou: o seu povo, Moisés. Deus apontou e falou assim: é o... Hã? Mas não era o povo de Deus? Mas Deus confiou a Moisés, amém, irmão? O seu povo se corrompeu.
E quando Moisés desceu, tinha um bezerro de ouro. Mas por que vocês fizeram isso? Você não descia. Você não descia. Arão, por que isso? Arão falou, ouvi a voz do povo. E falei, traz ouro, brinco, joia. Como que foi feito o bezerro? Eu joguei no fogo e saiu. Mentiroso, irmãos. Eles esculpiram aquele ser e deram adoração para aquele ser. Mas Deus não desistiu de Israel. Que é essa esperança aqui que eu estou falando. Deus falou, quem é do Senhor, Êxodo 32, passa para cá. E quem fez o bezerro de ouro? Qual é o nome da tribo? A tribo de Levi. Os levitas foram os primeiros a adorar ídolos. Só que também são os primeiros a se posicionar do lado do Senhor e matar todos os seus irmãos. Jeová falou, pega uma espada e a fio de espada, mata todos os que não passaram para cá. Eles meteram a espada em todo mundo. Mataram todo mundo. E essa nação tem altos e baixos. Quando vem Jesus, quem é que vem contra o Filho de Deus? É essa nação. É eles que tramam com Roma. Está lá os fariseus, os saduceus, os essênios, a religião judaica. É eles. Foram eles que gritaram. Crucificam! Quem gritou? Foi os gentios? Não foi romanos, não, irmão. Pôncio Pilatos lavou as mãos e falou, esse homem é inocente. Ele é o rei de vocês. E essa nação aí, que Deus não desistiu deles, levou Jesus para a cruz. Crucificaram o Filho de Deus. E Deus tira de sobre Israel esse direito de ensinar as nações a sua lei. E chama um grupo para colocar em ciúme Israel. Israel não é a igreja, amém, irmão? Não confunda anão no mato com anonimato. Israel é o povo de Deus. A igreja é um povo chamado das nações. Os gentios. Por isso, quando a igreja surge, quem é que persegue a igreja? Fala para mim. Não é Roma, irmão. É o judaísmo. A perseguição contra a igreja primitiva não vem dos romanos. É o judaísmo incitando e atacando e perseguindo e matando os crentes. E está aí até hoje. Corrigindo agora. Estados Unidos foi levantado pelo Senhor, a União Europeia. Todas as nações dos 4 cantos da terra, as mais poderosas, foram levantadas para proteger Israel. Porque a esperança só pode ser cumprida quando essa nação voltar para o lugar dela. O que está fora? A igreja está fora do eixo, Israel está fora do eixo. Então Deus tem que trazer Israel para o eixo, a igreja tem que voltar para o eixo. Então, é dessa esperança que Paulo está falando. Nós esperamos que esse evangelho do reino, Mateus 24:14, seja pregado em todas as nações, então virá o fim. Nós temos uma esperança. Qual é a esperança? Se lembra da nossa esperança? Você sabe qual é a sua esperança? Vamos lá, João, quero te mostrar qual é a esperança. Até que a nação venha, o Senhor está preparando um povo, amém? Até que Israel volte, corrigindo, protegido pelos Estados Unidos.
Os Estados Unidos não são contra Israel, amém, irmão? Os Estados Unidos é a nação que fornece bilhões para que Israel construa suas bases em seus territórios com armas, porque eles são os criadores das maiores tecnologias do mundo. Só que quem financia é os Estados Unidos. Por isso que Trump agora, ele falou, nós vamos mandar mais dinheiro. Viu Netanyahu fazendo discurso? Eles são odiados pelos países comunistas. Quando Netanyahu começou a falar, esvaziou o plenário. Odeiam Israel. Mas Israel não é uma causa das nações, amém? Israel é a nação de Deus. É o povo de Deus. E a igreja, como igreja, João 14, a esperança. Como igreja, nós não somos Israel. Então as promessas para Israel são para Israel. Mas qual é a esperança e a promessa para a igreja? Por isso que eu não fico vendo YouTube, procurando Instagram, para saber o que vai acontecer. Eu já sei, amém, irmão? Israel vai voltar para o lugar, ele vai ser restaurado, Jesus vai voltar, vai colocar o trono dele lá. Isso tudo já está visto. Já está pronto. Não tem que ficar especulando quando vai ser. Mas agora nós temos, como cristãos, de estar preparado para a volta de Jesus Cristo. Amém? É o terceiro tripé. Primeiro, a fé, regeneração. Segundo, amor, santificação. Terceiro, a esperança da volta de Jesus Cristo. E para a gente é isso aqui. Enquanto você espera, não somos Israel, por isso que nós não cremos que temos que circuncidar, não usamos talit, não guardamos o sábado. Amém, irmão? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não praticamos nenhuma festa judaica, festa das cabanas, festa de Pentecoste, tabernáculo, nenhuma, porque isso é para judeu, amém? E nós não somos judeus, nós somos gentios, somos a oliveira, que fomos colocados na oliveira brava, para pôr em ciúme Israel. Por isso que muitos hoje em Israel, lá com os cristãos messiânicos, têm despertado. Não estão esperando um Messias futuro. Já creem no Jesus que veio, que morreu, que foi sepultado, que ressuscitou. Eles estão esperando isso aqui. Muitos judeus, orem para o Israel, irmãos. Muitos em Israel também têm essa esperança, amém? Olha como Jesus vai dizer para a gente que temos a esperança. Não turbe o vosso coração, amém? Guarda o seu coração. Preserva, fica com o coração tranquilo enquanto você aguarda Jesus voltar. Mas como que eu posso manter o coração puro? 3 coisas, eu vou ter que repetir. É o LOR. Ler, orar e reunir. Quer ficar com o coração tranquilo? Pratica a leitura da Bíblia. Vamos tomar um café. A Derek não queria falar para mim o que ele estava vendo, e eu também não sabia o que ele estava pensando. A Derek falou, Fábio, eu estou lendo a mensagem. Eu falei, Derek, essa é a Bíblia que há 15 anos atrás nós pregamos 50 mensagens em Colossenses em cima da mensagem. E passamos a tarde vendo um vídeo sobre o autor dessa versão da Bíblia. Porque a única coisa, o único mecanismo que pode mover o coração da igreja que espera a volta de Jesus não é entretenimento. Os crentes estão enganados, irmão, estão como Israel, quando era para ele estar santificando o coração, preparando o coração para que Moisés descesse com as tábuas da lei. Eles estavam fazendo o quê? Comendo, bebendo e se divertindo. Comendo, bebendo e se divertindo com o bezerro. É a mesma coisa hoje com a igreja, irmão. Nós estávamos lá, não estávamos? Qual foi a mensagem? Evangelho, evangelho. Depois começaram a falar de comida, bebida e diversão.
Você vê que são meninos. Mas não turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Olha a esperança. Vamos ler o versículo 2? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Já está preparado. Quer ver o lugar? Quem quer ver o lugar, levanta a mão, amém? Você quer saber como que é o lugar? Será que está preparado esse lugar? É a esperança da igreja. O terceiro tripé vai em Apocalipse. Jesus falou para João, não foi? Nós lemos João 14. É o mesmo João que escreveu o Apocalipse. João era o discípulo amado, o mais próximo do coração do Senhor. Na visão final, depois da longa história da igreja, declínio, João se desespera aí. Ele olhou para as igrejas na terra, o Senhor falou, João, volta para casa. Quando Apocalipse 4, quando ele subiu, ele olhou para trás e viu alguém sentado no trono. A partir de Apocalipse 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, a gente chama da grande tribulação que vai haver na terra. Do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18 de Apocalipse, os estudiosos da Bíblia chamam daquela hora que vai varrer a terra. Vai ser o primeiro período de 3 anos e meio. Falsa paz. Israel pensa que o anticristo é Cristo. E de repente ele entra no Santo dos Santos e profana o santo lugar. Israel desperta. Não é o Senhor. E em si, no final do primeiro 3 anos e meio, que são 7 anos, inicia-se então na terra, literalmente, a grande tribulação, que vai de Apocalipse 6 até o capítulo 18. E no final Jesus desce, amém, irmãos? A segunda vinda de Cristo, Jesus desce com aqueles que foram arrebatados no capítulo 4 de Apocalipse, que ali é uma figura da igreja personificada tipologicamente para o João. Nós estamos nos céus com o Senhor. Terminou o final da grande tribulação, no finalzinho, nós descemos com o Senhor para guerrear sobre a terra. A batalha do Armagedon. Vamos vencer. Satanás vai ser preso por 1000 anos. E lindamente, Apocalipse, capítulo de número 20. Quero mostrar para você aqui como a história futura é linda. Versículo de número 4. E depois o versículo de número 6. Satanás está preso. João diz assim, vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles às quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de... Aí, Derek, por causa do quê? Da palavra de Deus. Pode seguir, Derek criou um canal só da Bíblia, doido mesmo. Só Bíblia. Ele fez um trabalho lindo com a mensagem, transformou a mensagem num quadro de capítulos e versículos. Segue, ele vai mandar para o grupo, vai lá, segue, vou mandar para os grupos. Irmãos, está aqui o testemunho de Jesus por causa da palavra de Deus. Amém, irmãos? Tantos quantos que
não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte, na mão. O que vai acontecer? A igreja ela não fica no céu, amém, irmão? Tem gente confundindo que a igreja vai ficar no céu, só se for o céu da boca. Entendeu? Corrigindo na quarta. Coitado, ele não sabia que a gente é teólogo, né, Derek? E das melhores estirpe, irmão. Quem conhecer a Bíblia vem reunir com os irmãos. É com os irmãos que eu aprendi isso tudo, irmão. O que vai acontecer depois do arrebatamento da igreja? A grande tribulação. Satanás vai ser preso depois da batalha do Armagedão, vai acontecer isso assim. E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. É um milênio na terra. A oração de Jesus é agora completa quando ele diz: venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Qual é a vontade de Deus? Não é o céu, amém, irmão? É a terra restaurada, com um povo vivendo aqui, reinando. Olha o versículo 6, você não está acreditando? João vai reexplicar. No 6 ele diz assim: bem-aventurado e santo, aleluia, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, olha aqui, ó, nossa função é essa e vai ser até a volta de Jesus. E no milênio vamos ser isso aqui, o quê? Sacerdotes de Deus e de Cristo. O que vai acontecer? Lê para mim. Reinarão na terra, não é no céu, amém, irmão? O reino milenar vai ser na terra restaurado e reinarão com Cristo 1000 anos. Mas como é esse lugar? Pula para o 21. Jesus diz no capítulo 14 do Evangelho de João que ele foi preparar lugar. O mesmo João que estava lá quando Jesus falou isso, ele vai dizer no 21, versículo 1 de Apocalipse, ele diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Agora, olha o lugar que você vai se tornar, que você vai ser, que é onde você vai habitar. Diz assim: vi também a santa cidade, a nova Jerusalém, que está o quê? No céu? O quê? Aonde está? Lê aí, gente. O quê? Hã? Você entendeu? Jesus foi preparar lugar, a cidade está pronta, o arrebatamento é para o céu, bodas do Cordeiro, casamento, grande tribulação, depois da grande tribulação, batalha do Armagedon, Satanás é preso, 1000 anos de reino restaurado na terra, depois do milênio, Gog e Magog, nem conseguiu explicar, o Gog e Magog, agora nós estamos explicando, e a nova Jerusalém desce. Amém? Vocês estão entendendo? Ela desce do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. O que é essa cidade, Fábio? Me explica a cidade. Olha o 3, está explicando. O que é a cidade? Então ouvi uma grande voz vinda do trono que dizia: eis o tabernáculo de Deus. Essa é a cidade. A cidade é um grande templo, por isso que nós não queremos saber de templo nenhum. Nós já temos um lugar, um tabernáculo futuro. Diz assim: e eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará, no grego é neles. Deus habitará neles. Eles serão povo de Deus. Deus mesmo estará, no grego é neles. Deu para entender? Você quer que explique mais? Vou preparar lugar. Já preparou, irmão. O mesmo João, de João 14, versículo 1 a 3, é o mesmo João que escreveu o livro de Apocalipse.
E a cidade já está pronta, a cidade já existe, João já está lá. Todos os que morreram, em realidade, já estão e já são a cidade. Então que o Senhor nos dê graça para nós não perdermos o tripé da salvação. Primeiro, fé, que aponta para regeneração. Segundo, o amor, que aponta para santificação. Terceiro, a esperança, que aponta para a segunda vinda de Jesus. Então que o nosso coração fique preparado, porque literalmente Jesus vai voltar. E quando ele vier, irmãos, 90% dos crentes vão ficar. Vão ficar. Deus quer um remanescente. Primeiro Israel fracassou. A igreja fracassou. Nos dias de Paulo, aquela igreja gigante de Atos 2 termina no final com uma casa a Paulo, e quem queria ouvir a palavra com ensejo iam na casa de Paulo para ouvir acerca do evangelho do reino, uma minoria. Quando chega as epístolas, é para corrigir. As 14 epístolas é uma correção para as igrejas, sempre chamando o remanescente. Quando chega em Apocalipse, é difícil encontrar igreja, só se tem duas, que é Esmirna e Filadélfia. Todas as 4 igrejas estão corrompidas. É o que eu falei, João se desespera. E agora? O arrebatamento é para uma minoria. Fique tranquilo. Às vezes a gente olha e fala, poxa, não poderia ter 100 pessoas. Não queira isso, amém, irmão? Se houver um grupo pequeno de homens e mulheres que entendam o evangelho. Evangelho mesmo. Simples. Da graça, salvação e do reino que promete isso aqui. Esse é o evangelho do reino. Que produz, traz crescimento, maturidade, compreensão das escrituras, verdade do evangelho. Isso é o aumento dos crentes. Não é aumento no sentido exterior. O que Deus busca é um crescimento interior. É mais você crescer mais. Porque Jesus vai voltar. Te louvamos nessa noite. Agradecidos pela esperança da nossa salvação. O Senhor não só nos regenerou, ou salvou o nosso espírito humano, ou simplesmente nos santificou, está nos santificando, mas o Senhor tem uma esperança muito maior para nós. Como o hino bem dizia do passado, a nossa esperança é a sua volta. Senhor, nós não queremos ter outras esperanças, esperar no governo, em Bolsonaro, em Lula, de esquerda, direita, o centrão. Nós estamos esperando é na promessa que está na sua palavra, como lemos nessa noite, que João já viu a cidade, João já viu todas as características desse lugar, que ele já está pronto. Senhor, prepara o nosso coração, Senhor. Oh, o Senhor pode nos chamar hoje, ou o Senhor pode vir sobre as nuvens agora. Por isso, desperta-nos para ler a Bíblia, desperta-nos para orar mais, nos desperta para congregarmos, para vivermos a vida cristã nos lares, de casa em casa, com cada família, com cada irmão. Senhor, nos desperta para viajarmos como uma comissão de irmãos para visitarmos mais irmãos, que muitos têm perdido a esperança. Oh, Senhor, quantos irmãos, como Israel, atraídos por esse bezerro de ouro, que só traz entretenimento, tem misericórdia do seu povo, Senhor. Desperta um remanescente nessa terra. Desperta um grupo de homens e mulheres que só amem a palavra e vivam pela palavra e andem na palavra, que vivam somente para que a palavra transforme a vida deles. Não queremos atividade, nem movimento, Senhor.
Nós queremos ser uma igreja da Bíblia, o povo da Bíblia. Por isso nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus que oramos, Senhor. Amém.